Vamos então iniciar a nossa reunião com a nossa prece. Depois nós vamos ter a nossa irmã Cristina Ferro falando sobre os bem-aventurados, os mansos de coração. Então vamos iniciar pedindo aos bons amigos, pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, e a Deus, que nos dá a permissão de estarmos aqui esta noite, para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita, que é tão esclarecedora e que se faz tão necessária para nós, humanidade encarnada num planeta de provas e expiações, que necessitamos compreender, porque passamos por tantas dores, tantos flagelos, e que possamos aproveitar, todos nós aqui presentes essa noite, encarnados, os nossos irmãos desencarnados que aqui comparecem, também aproveitando a oportunidade de estudar, possamos aproveitar a palestra de hoje. E que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, inspirada por esses amigos que com certeza aqui comparecem e que nos auxiliam nesse trabalho tão gratificante que é o do Centro Espírita Friburguense. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro. Uma boa noite a todos. É sempre muito bom, né, poder chegar aqui depois de uma semana de trabalho, né? Essa prece inicial que a gente faz é uma forma da gente, de fato, chegar, né? Esquecer, se desligar um pouco das coisas que ficam lá fora, da correria do dia a dia, e se tranquilizar, se harmonizar, para a gente poder entender, refletir um pouco a respeito da nossa passagem aqui na Terra, nessa encarnação. Então, eu estava pensando no tema, né, que a gente iria conversar aqui hoje, e me veio à cabeça que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes talvez para a gente, né? Nós aqui passamos muitas coisas nesse início de ano, tivemos uma mistura de emoções e de sentimentos, e eu fico me perguntando se a gente teve tempo de parar um pouco para refletir como foi a nossa atuação mediante todas as coisas que a gente viu. Como é que a gente se sentiu em relação ao que a gente viu acontecer, ao que aconteceu com a gente, dentro da gente, com o que a gente estuda aqui? Será que a gente conseguiu, né? Porque existem tempos de calmaria, onde a gente estuda, onde a gente entende as coisas com a razão, onde a gente acha que está tudo legal no nosso coração, que a gente compreendeu tudo. Mas quando vem, né? Quando vem as ondas, quando vem a terra, quando vem os problemas da vida, são as provas que nós temos para ver como realmente isso está internalizado em nós. Então, eu penso que foi um misto de sentimentos, né? Algumas pessoas podem ter se revoltado, outras podem ter ficado com medo, outras podem ter preferido não pensar nisso, né? Apenas agir sem olhar para dentro de si e acalmar as coisas no seu interior e ver como a gente reagiu. Nós fomos ao encontro das pessoas que precisavam, nós esquecemos de nós mesmos e nos doamos, nós ficamos com medo e quisemos nos proteger, a gente quis fugir e ir para outro lugar onde não tivesse problemas. Que sensações nós sentimos? É importante que a gente entenda isso, até para a gente possa curar a nossa dor, porque com certeza isso afetou a todos de alguma forma. E a gente vê como o Espiritismo, né, e o que Kardec codificou, como isso é precioso. Quando a gente vê na reencarnação, a gente fala que nós ocupamos diferentes espaços, a gente vai aprendendo em diferentes posições que a gente vem numa encarnação ocupando um espaço na sociedade, com determinadas vivências, depois a gente vem em outras posições, e a gente pode ter uma provinha do que é isso. Antes disso tudo acontecer, quando a gente via chuva no sul, ou via alguma outra desgraça por aí, lógico que isso nos comovia, mas como espectadores. A gente olhava na tela da TV,
a gente ficava um pouco preocupado, um pouco triste, alguns faziam a sua oração para que Deus ou alguém, outro alguém, cuidasse daquela situação. E a gente dormia em paz, porque achava que tinha feito o que deveria fazer. Depois de tudo que nós vivemos, quando a gente olha uma chuva no sul, quando a gente olha o que aconteceu no Japão, a gente não se vê mais da mesma forma. A gente vê como se a gente estivesse no meio daquilo tudo, a gente sente a aflição dentro da gente. E a gente quer fazer alguma coisa, de fato, e não achar que o governo japonês, porque é rico, porque eles têm, né, a tecnologia de ponta, e que eles têm que dar jeito, isso não é problema nosso. Então a gente se sentiu mais humanos, a gente se sentiu mais irmãos. A gente vivenciou coisas que nos permitiram chegar mais próximos, né, da verdade, de que realmente somos todos irmãos. Mas isso se nós estávamos atentos para isso. Se a gente não estava querendo esquecer logo para voltar ao normal. O que é normal? É normal viver 24 horas por dia numa correria danada e não se importar com os outros? O que é normal? Né? A gente ansiou pelo normal, né? Quando a luz voltou, quando podia ver uma televisão, então eu podia ficar olhando para aquilo e não pensar em nada, achar que a minha vida estava normal quando o supermercado abriu. E aquelas pequenas coisas que a gente fazia no dia a dia, que tinha uma padaria para comprar um pão, porque a gente se viu no caos. Então, meus irmãos, eu acho que essa é uma lição. Eu não estou trazendo esse assunto aqui para remoer dor de ninguém, eu estou trazendo esse assunto aqui para mostrar que Deus, Ele é justo, Ele é perfeito, né? E a gente já estudou, outras pessoas vieram aqui dizendo por que acontecem os flagelos, por que acontece tudo. É porque a gente precisa aprender. É porque nós não estamos aprendendo as lições que deveríamos aprender, então a gente vive essas situações. São apenas consequências das nossas ações também no mundo. Quando a gente não liga se está usando plástico, se não está, se vai levar 500 anos, 1000 anos, quanto tempo vai levar? Na minha casa, meu lixinho está bom, eu estou apertando tudo, eu jogo lá no lixeiro, se isso vai incomodar. Depois, eu acho que eu não vou ver, que eu não vou sentir, né? Quando se fazem queimadas. Então, a gente está muito voltado, nesse estágio onde nós estamos muito voltados para dentro de nós mesmos. E essa impotência que a gente sentiu diante da força da natureza, diante da força, né, de Deus, que é Ele que está no comando, e da gente ver que, se a gente crê de fato que está tudo certo, que Ele rege o universo, que Ele não tira a férias, então isso estava certo. E é muito difícil para a gente entender isso, né? E até para a gente admitir que um pedaço da gente ou ficou revoltado, por que logo aqui, né? E por que com a gente, por que aconteceu isso tudo? Outros de uma sensação de impotência tão grande que dá um desânimo de viver, um desânimo da vida, né? De que parece que tudo acabou e que não tem jeito, né? Essa capacidade de superação, ela também é inata no ser humano. Então, eu acho que a gente tem que ser mais sincero com a gente tem que parar, essas coisas todas acontecem, até no corpo da gente. A gente vai, trabalha, faz, acontece, a gente dá um jeito em tudo. Aí tem uma hora que a gente fica doente, porque a gente tem que ficar deitado lá, sem fazer nada, não pode sair de casa, sei lá. Isso tudo são oportunidades que Deus nos dá de pensar por que nós estamos aqui. Da gente pensar no real sentido dessa nossa encarnação. Então, não vamos querer voltar, que tudo seja como antes, ou que tudo seja, sei lá, o que seja, né? Mas que a gente realmente olhe para dentro da gente, seja honesto, sabe? Eu tive vontade de fugir, eu queria mais era livrar só os meus, saber o que estava acontecendo, e não me importei com os outros. Não é feio a gente admitir na gente sentimentos e emoções que elas vêm, elas nascem da gente. A gente não pode fingir que é uma coisa que a gente não é, né? A gente não pode fingir porque a gente precisa de aprovação, né? Existem as necessidades do ser humano. Então, o ser humano tem necessidade de ser aceito, tem necessidade de ser amado, tem necessidade de se proteger. Tem uma série, tem necessidade de ser autônomo, de ter sonhos, de ter desejos. Tem necessidade de as básicas, né? De ser abrigado, de se alimentar. Mas
nós precisamos ver que necessidades nossas a gente sentiu que elas não foram atendidas quando a gente se sente desalentado, quando a gente se sente desamparado, quando a gente se sente revoltado. O que afetou a gente, né? Parar um pouquinho para pensar nisso. Não pensar muito, porque às vezes a gente faz e não para se ver, para se olhar. Porque quando a gente se olha e se vê tão impotente, tão fraco, né? Ou vê que se nós estamos vivendo isso é porque a gente tem que passar por isso, a grande pergunta é: o que eu tenho que aprender com isso? Né? Eu não quero viver isso de novo, nem queria estar lá no Japão. Então, o que eu tenho que fazer por todos que somos irmãos, estamos juntos, para que essas coisas não aconteçam nesse nosso planeta ou em outro planeta? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que esse é o fim do mundo, que a gente está chegando no final do mundo porque estamos tendo essas demonstrações, né, da natureza. Mas, para nós que temos uma visão um pouco além, para a gente que está estudando com seriedade isso, lógico que dá um medo, porque eu sei que a gente é espírita, que a gente estuda, mas eu duvido que alguém não tenha um medinho, né, de morrer assim no fundo, né? A gente fica, porque a gente não sabe, porque eu acho que até que o espírita tem mais, sabe por quê? Porque você sabe que do outro lado continua e que você só pode levar na sua mala as virtudes que você conquistou e que lá não é que você vai ser julgado, mas você vai ver com maior clareza a oportunidade que você teve e as besteiras que você fez, que você não aproveitou. Então, eu acho que dá mais medo daquele que acha que vai para o céu, ou que vai dormir até Deus voltar, Jesus voltar e tirar. Então, você fica pensando, será? Aí, nessa hora, você pensa, será que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer? Então, por isso que eu acho que a gente fica também abalado. Eu não sei como é que vai ser do outro lado. Eu vou chegar lá, vou me escabelar, porque eu não fiz o que eu tinha que fazer, porque eu estou longe das pessoas, porque eu não sei para onde ir. Eu vou estar sereno, vou estar calmo, com essa mesma certeza que eu tenho hoje aqui encarnado, de que isso tudo aqui é verdade. Então, isso é sério. Quando a gente vem aqui, a gente não vem aqui para aliviar a alma e sair daqui achando que é um anjinho, porque escutou uma palestra bonita, porque falou de amor, de caridade, sabe? E a gente sai leve, achando que cumpriu o dever e pronto. É muito sério, porque o espiritismo, né, porque uma religião, ela serve para ligar o homem a Deus. E o homem só se liga a Deus quando ele passa a ser, quando ele está mais perto da perfeição. E aqui no Evangelho diz até que você se faz que nós temos que nos fazer perfeitos, né? Quando o ser se faz perfeito. Então ninguém vai dar uma perfeição para a gente. Então, se você tem uma religião que não te sacode, não faz você ver a quantas você anda, para você saculejar e querer mudar e realmente dar passos para mudar, essa religião não serve. Você está se alcoolizando, se anestesiando para achar que está tudo certo se você der o dízimo, se você der uma esmola, porque o que conta é o que vem do seu coração. Você pode até ter dado, sei lá, 20 geladeiras aí para quem perdeu tudo, 30 não sei o quê, mas se você não fez isso com o coração, realmente pensando naquele outro que está precisando, se você não tirou aquilo só das migalhas que estão te sobrando para você deduzir do imposto de renda, não valeu de nada. Ou se você sai por aí cantando aos 7 ventos que você é muito bonzinho porque você fez isso, acabou, sabe? Não serve mais. A gente tem que crescer, sabe? E para crescer, a gente tem que ter essa angústia interior para querer realmente sair dessa, para querer ser diferente. E aí, quando eu estava... Hoje eu não vou poder passar porque é a segunda vez que eu trago coisa e o computador não coopera com a minha pessoa. Então, eu também tive um misto de emoções, né? E eu vi, uns dias depois, quando eu consegui voltar a trabalhar, esse vídeo que me deu uma sacudida, e eu vou falar mais ou menos o que era, né? Porque você talvez muitos conheçam, porque ele é famoso. É um cara que ele não tem as pernas e não tem os braços. E ele vai fazer uma palestra num colégio, está cheio de jovens. Então o cara chega, sabe, cantando, ele anda de esqui, ele joga bola, um americano, ele faz tudo. E ele ainda dá graças a Deus que ele tem o que ele chama de uma asinha de frango, porque com aquilo ele pode.
Entendeu? Então, é uma coisa que aí me deu aquela sacudida, né? Falei, pô, o que eu estou me achando? A pior criatura do mundo, porque eu estou andando na lama, se eu tenho tudo de que eu preciso. Então, se eu acredito que esse Deus é justo e perfeito, se eu acredito que eu vim nessa encarnação com todos os instrumentos que eu precisava vir para cumprir aquilo, a que eu mesmo escolhi lá na erraticidade para eu melhorar, eu não tenho que temer nada. É um trabalho que a gente tem que ter contra esses sentimentos que inundam a alma da gente, de impotência, de desânimo, de raiva, de ficar paralisado, de ficar julgando os outros. E foi muito interessante, uma oportunidade muito rica da gente observar o comportamento humano. Aqueles que mesmo no meio daquilo tudo estavam preocupados em julgar o que o outro estava fazendo. Qual era a atitude do outro, sem se colocar no lugar desse outro. Eu fui num abrigo aí, o pessoal não quer fazer nada. Então, o que isso tudo faz a gente pensar? Poxa vida, eu tenho tantos exemplos de pessoas. Se essas pessoas já conseguiram ter essa fortaleza, as pessoas conseguiram, como esse rapaz, né, que veio com defeito físico e que faz tudo, e que é alegre, é casado, e dá uma lição de vida, diz que as pessoas, todas aquelas meninas que estão naquele auditório ali, elas têm que se considerar bonitas. Porque quantas meninas novas a gente vê, quantas pessoas a gente vê nesse culto desenfreado ao corpo, se achando feia, pessoas anoréxicas, pessoas bulímicas, pessoas que malham aí o dia inteiro correndo, comem um alface o dia inteiro para desmaiar, porque o que a mídia produziu do que é o corpo perfeito, do que é a pessoa perfeita. E isso não é real, gente. Quando eu chegar do outro lado, nem nada disso, se eu era gorda, se eu era careca, se eu era magérrima, isso não importa, esse é meu instrumento. Então, quando você vê uma pessoa que não tem, né, fisicamente ele já veio para a gente em desvantagem, porque para a gente ele não poderia andar, ele não poderia fazer nada. Então, ele fala isso, que as meninas todas são bonitas e que os meninos são o cara, sabe? Que você tem que dar valor ao que você tem. Tem uma hora que ele cai assim de frente e ele fala, tá vendo, eu caí, tá de cara assim enterrado. O que você vai pensar? Que eu não vou me levantar. Na vida da gente, muitas situações derrubam a gente, né? Que a gente se acha forte, mas às vezes diante de alguma coisa você desmorona. Mas você tem que acreditar que você pode levantar e você vai cair e levantar quantas vezes forem necessárias. E aí ele levanta. Ele levanta e um cara muito alegre, muito alto astral. Então, independe da condição que a gente esteja aqui. Essa melancolia, esses sentimentos que a gente traz, que a gente pode não gostar deles, esses sentimentos vêm com a gente, de outras vidas, por outras experiências que a gente tem. E se a gente vê pessoas assim, né, ou outras pessoas que a gente tem certeza que aqui todo mundo se lembrou de alguém que você admira, porque é alguém que não desiste nunca, que está de alto astral sempre, que está rompendo barreiras. Essas pessoas não são beneficiadas de Deus. Elas não são os privilegiados, escolhidos, seja lá o que for. Elas já realizaram o progresso. Elas já conseguiram dar um passinho na frente da gente. E realmente a gente tem que admirar. E não tem que ficar invejando, nem botando defeito nessas pessoas. A gente tem que se espelhar, né? Porque nós temos todas as provações, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas nós também temos todos os instrumentos para a gente superar isso, né? Só no Evangelho a gente pode ver as bem-aventuranças. Se a gente se colocar dentro das bem-aventuranças, a gente já está, poxa, com tudo em cima. Eu tenho preguiça de ler, eu acho isso difícil, eu não entendo. Primeiro que não é difícil, mas a gente tem preguiça até, é uma coisa que é uma desculpa que a gente cria até para a gente não... E se a gente não entender, pergunta, conversa com alguém que já estudou um pouco mais, vamos tirar dúvida, vamos tentar entender. Então, só nas bem-aventuranças, a gente já tem tudo que a gente precisa. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Mas de que aflição ele se referia? Todo mundo se identifica quando fala isso. Bem-aventurados os aflitos.
Mas é o tipo de aflição, é a aflição e o sofrimento daqueles que estão se esforçando, que estão lutando para se superar, para ser diferente. Porque a gente sofre muito, porque a gente dá asas, né? Porque a gente se compraz, a gente gosta dos defeitos que a gente tem. Uma pessoa que é orgulhosa, quando vê o outro se dar melhor, quando vê o outro comprar não sei o quê, o outro ganhar uma bolsa, sei lá, sofre. Mas não é esse tipo de aflição a que Jesus está dizendo que são bem-aventurados. Se essa mesma pessoa sofrer porque ela está tentando não ser assim, bem-aventurada a tentativa dela. Então, esse tipo de aflição, a gente, aqui, tudo que acontece com a gente, não necessariamente é de vidas passadas. Grande parte das coisas a gente faz aqui mesmo. Com esse tipo de atitude, com esses sentimentos que às vezes a gente não admite nem para nós mesmos que a gente tem. Né? Se você é ciumento, se você é controlador, quer tomar conta da vida dos outros, acha que sabe de tudo, que a verdade está com você, você sofre. Lógico. Quantos pais sofrem porque queria que o filho fizesse medicina e o filho quer fazer um curso de mecânica? Mas é porque o orgulho está aí por trás, porque ele queria mostrar para os outros que ele conseguiu fazer um filho médico. Não importa se o filho dele vai estar feliz ou não, porque por mais que ele vai dizer que é tudo que ele quer, mas isso é felicidade talvez para ele, talvez não seja felicidade para o outro. Então a gente tem que pegar esses sentimentos que prendem a gente aqui na Terra, fazem a gente ser apegado, fazem a gente ficar por aqui mesmo, fazem a gente querer fugir. E a gente tem que transformar isso, gente. Então vamos ser aflitos sim, mas aflitos, né, para conseguir melhorar. Tem um esforço pessoal. Só desse esforço a gente já se sente mais consolado. Quando a gente vê que a gente está fazendo um esforço real, mas que daquela vez não deu, ainda não deu, mas a gente se sente bem. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí Jesus está falando da humildade, né? De você não se achar melhor do que ninguém. Não achar que você está com a bola toda porque você estudou, porque você tem uma casa, porque você tem um emprego estável, e o outro é o outro. É ser humilde. Né? É se colocar, realmente perceber a nossa impotência diante de tudo, porque eu posso ser riquíssima, mas daqui a meia hora eu posso não ter nada. Né? Eu posso estar numa cidade que uma hora tem tudo e outra hora não tem nada. Como eles estão